Isabel Vaz, esta decisão do Eurogrupo, que lhe parece? Eu tendo aqui a concordar com o que Paz Esteves, de facto, neste momento acho que a Europa toda devia estar a caminhar mais no sentido, nós somos a Europa, vamos ter aqui uma união monetária, portanto nós vamos resolver o nosso problema, para ver se acalma também um bocadinho, porque é evidente que os mercados continuam nervosos, aliás, como se tem visto, o mercado secundário continua a ter umas taxas maravilhosas para Portugal, que no fundo denota que a Europa ainda não encontrou o seu caminho, portanto a Europa ainda não disse que vem salvar Portugal, e a salvar, também já foi claro que a Alemanha não nos vai salvar se nós não tivermos juízo, e na realidade continuamos sem consolidação orçamental que não seja à conta de mais impostos, não é? Portanto, continuamos no fundo os resultados... A trabalhar do lado da receita. Estamos sempre a trabalhar do lado da receita, numa altura em que já não é possível gemifrar mais, e desculpe este termo, já não é possível de facto continuarmos a ir mais pelo lado da receita, porque de facto o nosso nível de impostos já é brutal. E do lado da despesa continuamos a não dar sinais aos mercados do que é que está a acontecer. E a questão agora é ter um nível de impostos com um potencial, leia-se crescimento económico, que é menor. Exatamente, e portanto, ou seja, mesmo do ponto de vista de sermos nós muito eficazes a nível da cobrança, digamos, dos impostos. O que se pensa é com a retração da economia é que é evidente que esses impostos também vão diminuir e, por outro lado, continuamos a não ter notícias da execução orçamental e, portanto, assim, enquanto Portugal não meter na cabeça, temos de ser muito transparentes na forma como lidamos com os mercados, na forma como é a nossa consolidação orçamental, deixarmos, no fundo, deste ruído permanente político e pouco técnico nesse aspecto, porque os mercados é-lhes igual, quer dizer assim, nós podemos ter as melhores retóricas no mundo do Parlamento que eles depois querem saber exatamente o que é que está a acontecer às contas e estão a olhar para elas, não é? Portanto, aí realmente não há... E as notícias da última semana não ajudam nada. Não ajudam nada, não é? Já. Exatamente, portanto... Eu tenho aqui três coisas que, enfim, que vale a pena. O fundo, o montante, por um lado também pode ser um indicador de que a situação na Espanha não é tão má como isso. E não é tão má como isso devido, eventualmente, a uma estruturação no sistema financeiro deles, nomeadamente nas caixas da Euros. Ou seja, eles estão a fazer o trabalho de casa de uma forma com uma grande força do Banco Central Espanhol, onde estão a obrigar as caixas da Euro, que no fundo são os bancos regionais, a abrirem o capital ou a reestruturarem-se. Tanto que eles têm o Core Tier 1 de 10, ao contrário da banca, que é 8, nomeadamente em Portugal, que todas elas praticamente atingem esse. E o que estão a acontecer, ainda hoje eu li no Expansião, estão a fazer um roadshow, nomeadamente na Inglaterra, a tentar capitalizar as suas caixas de ouros. Isso pode ser um indicador de que, e potencialmente, Espanha poderá corrigir, porque lá o sistema está focalizado no crédito imobiliário e, por sua vez, arrastou a banca. Se Espanha resolver o problema... Mas não está a crescer a níveis minimamente satisfatórios. Não, o potencial de crescimento deles é maior que o nosso. E o problema deles... E tem uma coisa importante que não é os fundamentos, os 200 milhões, a mim os números dizem muito pouco sempre, é a forma de atuar. Eles atuam muito em equipa. Espanha compra Espanha e tem empresas com dimensão. O problema nosso é que o 25 de Abril fez que nós tivéssemos hoje empresas com dimensão. Quanto à execução orçamental, ou o TAU, a Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento, apresentou já o relatório de execução orçamental de 2010 e, em rigor, sugere um déficit 6,6, portanto, está na linha daquilo que era previsto, até melhor do que aquilo que era previsto, mas, como diz muito bem a Isabel, basear-se na receita e não na despesa. Eu partia para o segundo tema, que tem que ver com as cidades. É um tema, de facto, apaixonante. No último relatório da SAER há um trabalho imperdível sobre as cidades do século XXI. Propunha-vos que olhássemos para este tema. Rui, começava por si, para lhe perguntar como é que vão ser as cidades a partir de agora? Vai haver concorrência entre as cidades, que é algo que nós não estamos habituados em Portugal a ter. Em Portugal temos um problema muito grande de envelhecimento das próprias cidades. Veja-se desde logo o exemplo da nossa capital, que está cheia de prédios devolutos, com muitos idosos. Como é que vão ser as cidades? Como é que se tem de construir as novas cidades e reconstruir as novas cidades? Reconstruir é mais difícil do que construir, nomeadamente a zona histórica, que não a estraguem. Que eu sou um cristão novo em Lisboa, eu chego a Lisboa com 20 tal anos, mas imagino que tenha sido uma cidade muito bonita. Mas converteu-se rapidamente. Fiquei cá, não tenho nenhum familiar em Lisboa. Portanto, está a ver que não é assim uma conversão tão polida. E pelo meu sotaque mostra-se que não tem aqui grandes origens. Eu vivi 3 anos em Viana do Castelo, que é a minha terra-mãe, considero, e em Porto Alegre. Ainda a resposta da questão que é colocada, as cidades vão ter que ser diferentes, mas vão ter que ser diferentes também pelo seu planeamento central.
por exemplo, porque é que não se faz as universidades no interior. O grande veículo de crescimento destas cidades, e estamos a falar num país pequeno como o nosso, que tem 200 km de largura com mais 700 de comprimento, é fácil deslocar, nós temos hoje deslocalizações, mobilidade com facilidade, e a importância da Faculdade de Évora, da Faculdade de Covilhã ou de Aveiro foi significativa na região. E não se entende porque é que Lisboa tem agora mais uma universidade, onde eu até sou lá professor, que é no Mesqueté, sou lá do docente, mas fazem concorrências entre elas. E a grande assimetria que se vê, a deslocalização das pessoas do interior para a cidade e também do envelhecimento, vem do tal falta de planeamento a médio e longo prazo e planeamento integrado. Não é necessariamente o planeamento apenas na cidade. Ele tem que ser feito integrado, não a nível regional, na minha opinião, ele tem várias etapas, mas a nível nacional. Somos demasiado pequenos para nos arriscarmos a ter mais custos de transação, que são os custos da chamada regionalização. José Poços Esteves, é um tema fascinante. Olhamos para aquilo, pensamos e repensamos sobre vários temas de engenharia, da gestão, da economia, da arquitetura. Como é que vão ser as cidades? Como é que têm que ser as cidades daqui para a frente? É um tema, concordo, é um tema absolutamente interessante, em todos os aspectos, até no económico, e já que estamos a falar na economia e na necessidade de fazer crescer o país e mudar a economia portuguesa, também as cidades, nesse aspecto, podem ter um papel absolutamente crítico. E porquê? Porque cada vez mais, no quadro da globalização competitiva, os Estados centrais perdem força, perdem soberania, perdem força, e as cidades, como centros, como o Rui dizia muito bem, como centros estratégicos que organizam os recursos de uma região, ganham cada vez mais força. Portanto, há uma diminuição do Estado Central e há um reforço das cidades. E nós, para transformarmos a economia portuguesa, é isto que também que vai acontecer. O Estado Central vai perder muita força. Portanto, o orçamento, que era um orçamento de distribuição, que recebia e depois distribuía pelas diferentes câmaras, isso acabou. Portanto, a lógica distributiva, como também já discutimos aqui, acabou. Não há dinheiro para suportar os níveis de despesa que as câmaras têm tido até agora. E, portanto, o que é que vai acontecer? Os presidentes de Câmara vão ter que não continuar a viver na lógica distributiva, na lógica de ir ao orçamento e tentar captar o máximo possível do orçamento e fazer a despesa. Portanto, porque um dos problemas da despesa que nós tivemos aqui, que tivemos no país, foi exatamente derivado disto. Foi exatamente do nível de despesa, muitas vezes supérflua. Criaram muito bem-estar, criaram segurança das pessoas, criaram qualidade de vida. O problema é mas não geraram riqueza. Questão. Agora é preciso sair e, portanto, foram parte do problema que nós tivemos. Eu estou convencido que agora os novos decisores, os novos líderes das câmaras, até porque vai haver uma mudança significativa de responsáveis pelas câmaras nos próximos 3, 4 anos. Portanto, em 2013, pelo menos 1/3 das câmaras vão mudar, no mínimo vão mudar, portanto, provavelmente metade das câmaras vão mudar. Esses novos que chegarem, como já não têm o recurso à lógica distributiva, vão ter que olhar para os ativos que têm nas suas regiões, para o mar, por exemplo, onde é que podem instalar marinas, onde é que têm recursos para criar florestas, etc. E a partir dali começar a construir com essas novas bases que têm que ser consideradas, começar a construir um novo modelo e uma nova lógica de crescimento. Isabel, e aí, de facto, uma vai ser alteração estratégica. Nos próximos anos vamos ter que atender muito às cidades e aos responsáveis pelas cidades. Isabel Vaz, eles têm um papel crítico. Eu estou como um Presidente de Câmara sem recursos, tenho 30 segundos para ter a sua opinião. E aqui não há orçamento central. Não, já disseram tudo também, não é? Mas, de facto, concordo também totalmente. As cidades e os presidentes da Câmara são de facto, são grandes empresas que é preciso serem geridas e grandes empresas de grande complexidade logística, devido puxa aqui à minha sardinha. A saúde vai ter um tema muito importante nas cidades, porque a maneira como as sociedades vão viver, aliás, tivemos um exemplo na semana passada horrível do que é a solidão também urbana e, portanto, a importância que todas as infraestruturas e a organização da cidade têm na própria sociedade e na atração das empresas para os seus empregados, para uma vida feliz e para uma vida que, de facto, seja produtiva, porque ninguém pode ser produtivo, nem ninguém pode
a contribuir para uma economia sem de facto viver bem. E as cidades vão ter um papel muito importante na atração. Saúde, com a terceira idade, captar é um tema de facto por estes dias tem sido conhecido e abordado da pior maneira pelas notícias que temos ouvido e visto. Isabel Vaz, José Poça Esteves, Rui Moreira de Carvalho, é sempre um prazer ter-vos aqui no Closing Bell, neste acerto de contas. Comentário lúcido destes dois economistas, também da gestora Isabel Vaz.